Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Eu vim falar a respeito dos últimos acontecimentos que têm envolvido a figura do Frei querido que reza nas madrugadas, neste momento onde a alma humana por vezes passa por provações. Só quem tem depressão, ansiedade, medo, angústia sabe o que é passar madrugadas em branco. E só quem sofre desses medos na madrugada podem dizer o quanto encontrar alguém que reze conosco, que fale conosco, que se comunique conosco de forma positiva, nos faz bem. É um momento em que, na quietude da madrugada, muitos se voltam para as suas internações, buscando consolo e respostas para suas dores. Entretanto, essa busca por espiritualidade, ela nunca vem sem desafios. Nós estamos observando um aumento da censura em relação a discursos religiosos, especialmente quando estes discursos têm o poder de mobilizar grandes grupos. Os modelos culturais e religiosos que outrora ofereciam suporte e estabilidade estão sendo minados por discursos que valorizam o efêmero, o superficial. Isso resulta em indivíduos que se veem perdidos, buscando preencher o vazio por meio do consumismo ou de ideologias políticas muito radicais. Os extremos sempre são burros. Em contrapartida, a espiritualidade persiste. Apesar da crescente secularização, as angústias existenciais continuam a levar pessoas em direção às religiões, à meditação, à oração, ou ao que nós chamamos de transcendente. Isso se intensifica especialmente à noite, quando a sociedade se aquieta, mas as inquietações internas, as angústias, a ansiedade, os medos, se tornam mais evidentes. Ao longo da história, a espiritualidade tem sido vista como uma ameaça às ordens estabelecidas. Quando movimentos espirituais emergem e começam a oferecer novas perspectivas, sempre vão enfrentar resistência. Seja a perseguição aos cristãos durante o Império Romano, seja a repressão aos monges tibetanos no comunismo da China. A história nos mostra que a fé, que se torna resistência, é muitas vezes hostilizada. Hoje, num contexto de polarização política e ideológica, discursos espirituais que conseguem engajar multidões também não escapam da censura. Eles desafiam a narrativa dominadora da mídia e da política, abordam temas que a sociedade preferiria ignorar, como a angústia e o sentido da vida, e criam laços que ultrapassam o discurso político. Essa censura não se dá apenas através de proibições diretas, mas por métodos muito mais sutis. Muitas vezes nós vemos a desmonetização de conteúdos religiosos e a limitação dos seus alcances nas plataformas digitais. Outras vezes são realizadas campanhas de difamação que tentam associar líderes espirituais a ideais extremistas, sem qualquer embasamento, apenas pela calúnia, pela difamação e pela falta do que dizer. Historicamente, leis têm sido criadas para restringir a liberdade de expressão espiritual, como ocorreu em diversas ditaduras ao redor do mundo. Um elemento importante que devemos considerar, meus queridos, é a relação entre a espiritualidade e a noite. A madrugada é um momento liminar, onde as pessoas podem se deparar com as suas próprias interioridades, longe da distração cotidiana. E é um período em que muitas figuras religiosas, como nosso Senhor Jesus Cristo, se retirava para orar. E assim, com a falência de paradigmas seculares, movimentos espirituais reemergem, destacando uma insaciável sede por propósito e conexão. O ataque a esses discursos espirituais deve ser visto como parte de um projeto maior de controle da subjetividade humana. A realidade é que autoridades e grandes corporações percebem que o ser humano, sem fé e sem sentido, é mais facilmente manipulável, tornando-se escravo de prazeres fugazes e identidades artificiais. E o que nós podemos esperar para o futuro? Primeiramente, é possível que a espiritualidade continue a ser perseguida, mas também que ela encontre novos caminhos para florescer. Geralmente, em tempos de repressão, a fé tende a renascer de maneira ainda mais forte. Por fim, o conflito entre a política e a religião provavelmente se intensificará, lembrando-nos que períodos de grande tensão cultural costumam abrir espaço para renovações espirituais. Em conclusão, é importante lembrar que a voz do espírito humano não pode ser silenciada. Mesmo em meio a algoritmos e censuras,
Milhões ainda buscam respostas no silêncio das noites, sejam em pregações, sejam em orações espirituais, reflexões filosóficas ou psicanalíticas. Isso demonstra que existe uma sede perene pelo transcendente. O combate ao discurso espiritual, no fundo, é uma tentativa de calar as esperanças. Mas a história nos ensina que quando a fé é atacada, ela sempre renasce com um vigor renovado. Portanto, meus queridos, a madrugada continuará sendo um espaço sagrado de encontro com a alma e de muita resistência silenciosa contra as forças que buscam apagar o espírito em detrimento da supervalorização da matéria. Permaneçamos firmes em nossos propósitos.